Pessoal, eu sou a Margela, sou estagiária do NPOT, que é o Núcleo de Psicologia Organizacional e do Trabalho da Faculdade São Francisco de Assis. Estou aqui com meu colega Diego, que também é estagiário, né, do NPOT, e estamos recebendo duas convidadas mais que especiais, né, que aceitaram o nosso convite para contribuir com o nosso blog nesse bate-papo sobre diversidade nas organizações. Né? Então, eu já vou passar para que elas possam primeiro se apresentar. Né? Então, podemos começar com a Aline, depois a Gabriela. Então, pessoal, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer muito ao convite, né? O meu contato com a Unifim vem acontecendo já há algum tempo, é uma instituição que eu venho conhecendo mais de perto e admirando, né? Acho que quero dar os parabéns por essa iniciativa, né? De olhar para essa temática. Quando a gente fala da formação em psicologia, né? A gente fala da inerência da sensibilidade nessa formação, né? Então, uma vez que a gente olha para essas temáticas, consegue conversar sobre elas, né? Entender todas as questões arraigadas, né? Nesse contexto, eu acho que é super válido e super valoroso, né? Para formar profissionais, né, que se insiram no mercado ou já estejam no mercado, né, com uma força de olhar e uma potência para mudança dentro das organizações muito grande, né. Então, acho que primeiro os parabéns, né, pela iniciativa de vocês, né, de interesse pela temática, assim, né. Mas me apresentando um pouquinho, depois dos agradecimentos, né? Me chamo Aline, eu sou psicóloga, hoje eu trabalho dentro da área de pessoas e cultura, mais especificamente, né, na célula de atração de uma empresa de tecnologia, né? Hoje a gente conta com algumas sedes, né, não só em Porto Alegre, mas também em São Paulo, temos também no interior do estado uma unidade, pessoas espalhadas também e clientes também espalhados pelo mundo, né, então eu brinco que são muitas culturas dentro de uma empresa só e esse é um grande desafio, né. Eu venho trabalhando na área de RH aproximadamente 10 anos, mais ou menos, permeado com isso também a psicologia clínica, né? Então, dá uma bagagem bacana também, eu acho que sustenta um pouco a atuação, né? Quando a gente fala principalmente da temática sensibilidade, né? E com isso converge, né, no tema que a gente vai conversar hoje, que é a diversidade dentro das organizações, né? Então, acho que um pouquinho da minha trajetória é isso, né? Mais delongas, vou passar a palavra para a Gabriela, né? Que também vai me acompanhar na fala de hoje. Muito, muito bacana te ter conosco aqui também, Gabriela. Olá, eu sou a Gabriela, já apresentada tanto pela Margela quanto pela Aline. Uma alegria estar aqui, né, nesse convite que surgiu após uma experiência muito positiva que tivemos junto ao curso de psicologia da Faculdade São Francisco, em que trazer, né, essa temática da diversidade, da inclusão, ela faz parte do universo todo de trabalho que eu venho realizando já há algum tempo, tanto com a experiência profissional, como também como acadêmica do curso de Direito, realizando vários trabalhos de extensão, várias atividades para que consigamos, né, cada vez mais fazer com que as pessoas reflitam, se sensibilizem em relação a essa temática de gênero, para que realmente nós consigamos, independente da formação, independente do curso, da atuação da pessoa, nós consigamos ser um universo cada vez mais humanizado, mais acolhedor, que as pessoas realmente consigam, né, e tenham essa visão muito bem ampla, né, de ter a sensibilidade de cada vez mais estar incluindo e mostrar que as diferenças, toda essa questão que nós abordamos hoje, que existe
ainda de ser colocado muitas pessoas como diferentes, como quando tratamos a questão da transexualidade, né? As questões de orientação de gênero ou de identidade de gênero ainda são tão difíceis de ser trabalhadas nos espaços das empresas, né? Tanto públicas quanto privadas. Então, nós sabemos a grande dificuldade que tem de se trabalhar isso, mas que através dessa formação, de muitas vezes trabalhar com as pessoas, né, de forma continuada para uma formação humana e de respeito, a gente vai conseguir fazer com que isso tudo se transforme e acabe realmente sendo positivo, realmente sendo transformador, né, para esse universo. Atualmente, atuo na Secretaria do Estado da Cultura como assessora de diversidade, né? Sou servidora pública no município de São Vicente do Sul, e também acadêmica de Direito, como eu já disse agora na apresentação. Então é isso, que tenhamos uma ótima conversa, que seja enriquecedor para todos. Obrigada, então, às nossas convidadas, né? E podemos começar, eu acho, com a Aline, falando um pouquinho assim sobre como que surgiu esse tema ou as ações que foram iniciadas, né, dentro da própria empresa que a Aline está trabalhando, como que surgiu, porque a gente sabe que esse tema da diversidade ele começou a ser estudado lá pelos anos 80, assim, segundo os artigos que a gente busca, mas que na prática a partir dos anos 90, assim, né, quando houve a globalização econômica e que veio a provocar mudanças significativas dentro das organizações, né. Então eu queria assim a Aline falar um pouquinho de como que surgiu, quais as ações que são, como que surgiram, né. E aí depois a Gabriela pode complementar, falando para a gente da experiência dela, como é que ela vê isso no percurso, né, profissional dela. Vou ter um bate-bola entre vocês duas aí nessa fala. Não, beleza. Então, trazendo um pouquinho, né, sobre a minha experiência na empresa, quando eu iniciei, há quase 2 anos, né, na empresa onde eu atuo hoje, né, já se tinha uma caminhada, né, recente, mais forte de olhar, de fato, né, para as questões de diversidade e inclusão dentro da empresa, né, mas começou essa fala através de um momento muito orgânico e de uma situação de preconceito dentro da empresa. E a partir dessa situação, né, se viu a necessidade de conversar sobre. Então, acho que pelo que leio e também pelo que converso com colegas, né, de empresas que atuam forte na parte da diversidade, eu acho que é uma forma bastante comum de início, né, em que emerge o problema e a gente precisa, então, tratar desse problema, né, e sensibilizar as pessoas e entender de que forma a gente consegue, né, alcançar as pessoas para um trabalho que, num primeiro momento, não se sabe como, né, só se sabe que a gente tem um problema, a gente tem um diagnóstico ali e precisa, né, implementar algumas ações para isso. Mas a partir disso, né, se reuniu um grupo, então, né, que hoje dentro da empresa, né, a gente tem essa continuidade, que é um grupo de diversidade e inclusão, onde a gente trata dessas temáticas, né, de todos os recortes dentro da empresa. Algumas pessoas, então, né, voluntárias, elas são identificadas por grupos de trabalho, então, né, que são pessoas que são mais afins de alguns temas, né, mais conhecedoras ou identificadas mesmo com algumas temáticas, né, e a partir daí se escreveu, né, um termo, um documento, né, que pauta as ações, né, dentro da empresa. Mas trazendo um pouquinho, né, hoje a gente tem uma célula de diversidade e de inclusão dentro da empresa. E esse documento que eu vinha falando hoje, né, que pauta essas ações, ele foi, então, inaugurado, né, em outubro de 2018,
Então, é um documento que vai fazer 2 anos, né? Mas que é um documento que nos remete sempre, né? A gente volta nele para entender as nossas ações, volta nele, né? Para fazer as reflexões, para fazer as seleções, inclusive, né? E hoje as nossas ações elas são muito de cunho educativo, então a gente promove, né, espaços de fala para as pessoas de dentro da empresa, né, que possam nos trazer um pouquinho das suas falas, dos seus recortes, enfim, para que a gente possa vivenciar e entender algumas questões que nós, que temos privilégios, né, a gente não consegue entender em sua totalidade no nosso dia a dia, né, mas que nos aproxima um pouco da empatia com as pessoas, né? Então, acho que o entendimento de que todos somos diferentes, porém precisamos, né, de espaços de fala e de oportunidades iguais, é uma fala que permeia muito, né, a empresa, né? Então, essa é uma ação também pautada pela diretoria, então isso nos apoia muito, nos fortalece muito, né? Enquanto unidade de pessoas e cultura, né, para que a gente possa levar essa fala a 600 pessoas que a gente tem hoje dentro da empresa, né? Então, eu acho que eu considero isso algo de extrema importância, né? Uma vez que, ok, surgiu de uma maneira orgânica, tem um grupo muito interessado em conversar sobre isso, né? Mas e aí, né? A empresa tem esse interesse e no nosso caso, sim, né? A diretoria ela apoia e não só apoia, mas reforça, né? Todo essa caminhada que a gente vem tendo de muitos aprendizados, né? Então eu digo sempre, né, que a gente com certeza não chegou no lugar onde a gente gostaria, mas a gente vem a cada dia, né, caminhando um passinho a mais para entender qual é esse lugar, né, e poder ouvir histórias e experiências diferentes, né, como a gente estava fazendo antes, num bate-bola rapidinho, né, antes de começar a gravar aqui, né, ouvindo a Gabriela, já gera alguns insights, né, e uma vontade gigantesca de seguir esse papo, né. Principalmente trazer a minha admiração, né, conhecendo a empresa e saber que são poucas as empresas, né, que trabalham hoje realmente com a diversidade, que elas saem daquele de simplesmente, né, trazer é uma empresa diversa e realmente trazer essas ações para que seja inclusiva, para que as pessoas realmente tenham espaços de voz, então espaços de fala. Eu acho que isso é um ponto muito positivo que a empresa vem trazendo, porque ela também acaba levando as pessoas a terem mais comprometimento, também levando as pessoas a terem ao forte pertencimento, hoje tu tem pertencer àquele espaço, tu realmente ser movido, né, por aquele conjunto de ações e que realmente sejam eficazes. Então, é sair do papel, né, sair essa empresa. Eu sou uma empresa da diversidade, eu sou uma empresa inclusiva, mas é muito mais do que contemplar, né, aquela exigência de cotas que muitas vezes é exigindo para deficiente físico, mas realmente esse deficiente físico ele ter oportunidade dentro da empresa. E quando a gente trata nessas questões de gênero, nas questões de orientação sexual, muito mais ainda, né? Ainda mais uma empresa de tecnologia, onde a gente vê que muitas delas ainda estão muito ligadas à questão da divisão social do trabalho, em que algumas funções ainda estão muito direcionadas ao masculino, ao feminino. Então, a gente sabe ainda qual a luta, né? O quão importante é lutar por isso, para que todos possamos desenvolver as atividades que queremos. E daí, trazendo essas minhas experiências, né, que eu tive mais de 10 anos trabalhando em empresas privadas, em comércio, com atendimento ao público, e após indo para o emprego público, a gente vê a diferença, mas que os desafios, né, são os mesmos. Hoje eu tenho a estabilidade de emprego, né, por ser servidora pública, mas os desafios de estar em espaços como esse, de ocupar espaços, ainda são os mesmos. Seja um desafio
advindo do preconceito das pessoas, por muitas vezes desconhecer o que é gênero, o que é identidade de gênero, né? Muitas vezes ainda estar confundindo com a questão da orientação sexual, e a gente sabe que isso é muito grande quando a gente... a série de preconceitos que nós temos que trabalhar nas empresas, sejam ele étnicos, raciais, a questão da identidade de gênero, né? Toda essa orientação orientação sexual. Então, a gente sabe os preconceitos que ainda existem, que as pessoas ainda precisam trabalhar muito, precisa ter essa informação para que esse preconceito ele diminua, para que cada vez mais, é só através dessa ignorância que as pessoas têm, muitas vezes o preconceito é ligado a essa ignorância, é pela falta de conhecimento. Então, muito mais do que tu oferecer essa oportunidade é tu ter esse espaço, né, de fala, tu poder fazer com que as pessoas interajam e tragam essas experiências e que realmente mostrem, né, que o diferente, né, é muitas vezes esse padrão. Ainda nós vivemos uma sociedade heteronormativa em que o padrão é ser o homem e uma mulher, desenvolver aquelas atividades, ter aquela construção do que é certo, do que é errado, e que tudo que foge a isso tem algum preconceito. E quando nós tratamos principalmente da minha atuação enquanto mulher trans, é difícil nós estarmos inseridas porque 90% dessa população hoje, ela está trabalhando com a prostituição. Isso vem por uma série, né, de problemas sociais, de falta de políticas que realmente sejam efetivas, porque essas pessoas, como elas são excluídas de casa, né? Quando chegam na escola, existe todo um preconceito que acaba causando evasão. 82% dessas pessoas, elas acabam não concluindo o ensino médio. Então, entra a dificuldade também de ter capacitação, de ter experiência no mercado, porque não é dada oportunidade. Então, só o que resulta, muitas vezes, é uma forma de sobrevivência através da prostituição. E isso é muito difícil para falar, porque eu não gostaria e não gosto de ser apenas mais uma, ou apenas uma que está chegando a determinados espaços, porque esses espaços eles deveriam ser ocupados por todos. Todos deveriam ter essa oportunidade, todos e todas, né, de ter o acesso à educação, o acolhimento, o respeito ao nome social, que muitas vezes é difícil e depois pode complementar através do que está sendo utilizado pela empresa, porque muito embora já tivesse essa regulamentação do nome social, a partir de 2018 a própria retificação do nome que nos garante muito mais cidadania, muito mais um menor preconceito quando nós vamos fazer uma entrevista no mercado de trabalho, nós vamos chegar nas pessoas, já apresentar a documentação de acordo com a nossa identidade de gênero, a gente sabe que muitas vezes ainda é difícil as pessoas respeitarem. Ainda muitas vezes, quando tu apresenta a tua documentação e que as pessoas veem que tu é transexual, que elas identificam, acaba sendo uma das formas de exclusão, de não acesso a esse mercado de trabalho. Então, é ainda muito difícil, e também contemplando já o universo de dentro da empresa, que é sempre importante, e que foi uma das dificuldades que eu tive durante a minha transição e a minha permanência na empresa, o próprio uso do banheiro, né? Que muitas vezes acaba sendo muito difícil, né? As pessoas elas não respeitam, elas não querem que tu utilize o banheiro feminino, mas tu também não vai te sentir bem usando o banheiro masculino. E algumas empresas acham que trabalhar com a inclusão, com a diversidade é dizer, não, então tu pode ir no banheiro para pessoa com deficiência. Então, tentando achar muitas vezes, como tu colocou, né, em meio ao problema, tentando achar a solução, mas a solução é nós tratarmos, né, nós realmente levar essa informação para que as pessoas se sintam incluídas, né, se sintam pertencentes àquele espaço. Então, também são formas de repensar que são novas, mas que também é um conjunto que muitas vezes acaba não dando essa possibilidade de realmente nós diminuirmos, né, a todo esse índice muito grande de pessoas que não chegam ao mercado formal, que não têm oportunidade de trabalho, e não só das pessoas transexuais, mas, como eu disse, de toda essa pluralidade que a gente tem nesse universo, né, das pessoas, muitas vezes por dificuldades sociais, a gente sabe que ainda não chegam a esse mercado de trabalho, não têm a mesma formação, então são uma série de fatores, de pontos que a gente tem que estar sempre refletindo e trazendo para dentro do universo da empresa para que realmente consiga fazer com que seja mais inclusiva fora do papel, né? Sim, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Quando a gente lê sobre
empresas que se dizem inclusivas, né? Às vezes a gente olha na praxis, né? Acompanha no dia a dia, e é realmente só para cumprir um papel perante a sociedade, para ser uma empresa cool, né? Para ser uma empresa bacaninha, né? Para ser uma empresa moderna e que fala de uma temática que está em voga, né? Mas uma coisa que me ocorreu te ouvindo, Gabriela, é que, claro, a gente acompanha, né, e conhece muitas histórias quando a gente trabalha numa área de seleção, né? E acho que três pontos, assim, né? O primeiro ponto é que eu tenho certeza que muitas pessoas trans hoje te ouvindo, né, olham a Gabriela, admiram a Gabriela e pensam, né, poxa vida, se a Gabriela chegou lá, eu consigo chegar lá. Isso é muito legal, assim, porque hoje, dentro da empresa, a gente tem 3 pessoas trans, né? E eu percebo a identificação que acontece de outras pessoas que a gente entrevista, né, de quererem estar naquele lugar, né, naquela empresa, para conseguirem compartilhar das mesmas experiências, das mesmas histórias, sentirem-se confortáveis naquele local. Lembro agora de uma situação, né, sobre o banheiro que tu comentaste, né, e que foi toda uma, inclusive nós temos dentro do RH, né, um colega que é trans, inclusive ele é meu par, né, trabalha junto comigo, e aí, em função, né, dessa proximidade que nós temos, eu acompanho muito, né, não só em função de ser a pessoa do RH, né, mas ser a pessoa amiga que está ali do lado, né, que está ouvindo as dificuldades, enfim, né. E uma estratégia, por exemplo, que eles encontraram foi de irem ao banheiro juntos para se fortalecerem, né, para conseguirem mostrar que aquele espaço é um espaço tão deles quanto das outras pessoas, né. Então, por um lado, que pena que isso é necessário, né, que é necessário fortalecimento em grupo para que se consiga, né, e por outro lado, que bom que se tem pessoas comuns dentro da empresa, né, com histórias comuns que podem partilhar o mesmo medo, o mesmo receio, as mesmas percepções, né? Trocar e se fortalecer. Eu acho que isso é muito incrível. A segunda coisa que eu lembrei, né, te ouvindo sobre a questão da educação e da entrada no mercado de trabalho, eu acho que é quando a gente consegue falar para tantas pessoas, né, eu acho que a gente precisa usar esses espaços que tantas pessoas nos escutam para promover ideias e dicas bacanas, né? Tem um programa que se chama Educa Transforma, ele é coordenado, né, por um colega nosso, inclusive, né, da tecnologia, e que ele oportuniza para pessoas transexuais, então, né, que tenham um interesse de ingresso na TI, toda a base, né, e o fortalecimento e a instrução para o estudo dentro da tecnologia, né, justamente pelo diagnóstico que se tem, né, de que realmente 90% das pessoas, né, elas não estão dentro do mercado formal, né? Então, se isso é um dado, de que maneira a gente consegue, né? E essa iniciativa é uma iniciativa que eu acho muito incrível, e inclusive super apoio, super admiro, né? E a terceira coisa que eu lembrei na tua fala, né, foi aí de uma situação muito que me tocou muito. Eu acho que quando a gente fala das questões de preconceito, né, mexe muito com a nossa sensibilidade e a gente pensa muito no nosso papel enquanto psicólogos, enquanto profissionais de RH dentro das organizações, né, para promoção de mudança. Nós estávamos fazendo uma seleção para pessoas estagiárias, né, dentro da empresa, e uma menina muito assustada, visivelmente nervosa, né, iniciou a sua entrevista se apresentando pelo nome de batismo, né.
E aí, claro, né, a gente primeiro tenta, de alguma maneira, quebrar o gelo e tentar tornar aquele espaço um espaço seguro, um espaço confortável, né? E eu saí daquela entrevista com a sensação de que, poxa vida, eu acho que nesse momento eu consegui, de repente, conectar essa pessoa com pessoas que ela vai conseguir se inspirar, com pessoas que ela vai conseguir buscar, né? E ajudar a entender essa fase tão complexa que é, né? O início da transição, enfim, né? Hoje ela é a nossa estagiária, ela está participando conosco, né, de um programa que a gente tem em parceria com uma universidade aqui em Porto Alegre. E foi uma situação que me tocou muito, assim, né, pelo medo e o receio, né, de não conseguir, num primeiro momento, se apresentar com o seu nome social, né, de não se sentir segura para trazer, né, a sua história, e eu espero que hoje, passado algum tempo, né, ela consiga se sentir mais pertencente a um lugar, né, mais confortável em trazer, não, eu sou isso, né, e essa é a minha construção, essa é a minha história, eu tenho orgulho dela, né, que bonito quando isso é possível, né, então foi uma situação que pessoalmente me tocou muito, assim, né? Eu me emociono de trazer, né? E eu acho que são essas pequenas ações, esses pequenos passos, né? Que nos caracterizam hoje como uma empresa que realmente olha para as questões de diversidade, né? Claro que hoje, especificamente, né, no nosso discurso, a gente está trazendo um pouco mais sobre o recorte, né, da questão de gênero, mas assim, a gente podia estar falando de outros tantos recortes, né, e outras tantas histórias, né, mas essa realmente foi uma história que me tocou bastante. Eu queria só contribuir, meninas, porque a gente vê, na minha opinião, é uma questão estrutural também. Acho que a Gabriela tocou um pouco nesse assunto, porque, por exemplo, à medida em que numa empresa de 600 funcionários a gente tem só 3 pessoas trans, isso representa 0,5%, né? E eu Sim, falo sim. enquanto gestor da área de TI, trabalho numa empresa de tecnologia, em que eu não me lembro nesses 15 anos de ter chego uma pessoa para uma entrevista que fosse trans. Então, acho que também é uma questão estrutural, que acho que a Gabriela pode contribuir nisso, de oportunizar que as pessoas trans concorram ou cheguem, né, ao ponto de concorrer a uma vaga de tecnologia, por exemplo. Isso, e um trabalho que tem que ser feito, como a gente colocou no início da fala, muito além, né, do que realmente trazer no papel, trazer no discurso que a empresa inclusiva, que está sendo possibilitado isso, e realmente ser dada essa oportunidade, né, desde a formação dessas pessoas, né, inclusive isso que foi colocado de vários grupos hoje que trabalham para a questão da formação, oportunizam pessoas transexuais, também tem vários trabalhos como projetos como Transempregos, Transenem, né, que oportunizam as pessoas a terem essa oportunidade de acesso à educação, de acesso ao conhecimento para conseguir, né, ter um acesso ao mercado de trabalho. Então, são ações que são positivas, que nós temos que cada vez nos inspirar. E mesmo nós sabemos também a dificuldade que tem quando uma empresa com 600 pessoas tem apenas uma representação de 3, mas a felicidade de saber que tem 3 pessoas ali compartilhando aquele conhecimento, compartilhando a experiência de estar junto, de conviver junto, porque com certeza isso abre, porque como eu coloquei na fala, hoje nós temos em torno de 2, 3 pessoas transexuais dentro do centro administrativo, mas nós somos vistas por nossas ações, nós somos vistas a cada dia naquele ambiente de trabalho e estamos promovendo com que as pessoas nos vejam com outros olhos,
né, que ainda é muito relacionado a estigma, muito o preconceito que existe ainda muito ligado à questão da transexual hoje ela trabalhar com a beleza, ser uma cabeleireira, né, trabalhar com ou fazer um show, ou então trabalhar da prostituição. E quando nós chegamos a esses espaços, realmente é para que muitas outras consigam chegar, outras e outros, né, também os homens trans consigam chegar, ser respeitados pelo nome com o qual, né, se identificam, com o qual querem ser chamados, né, de acordo com a sua identidade de gênero, porque realmente quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego, lá nesse início de transição, nós não sabemos, né, como que a gente deve se apresentar para a empresa, porque a minha imagem, né, a minha expressão de gênero e o meu nome social é um, e muitas vezes quando vai chegar lá e apresentar a documentação, ele vai ser com outro. Então também ter essa sensibilidade, essa análise quando está sendo acolhido e respeito a essa pluralidade. Realmente hoje nós estamos com esse viés mais relacionado ao gênero, mas isso é muito amplo e eu sempre trago, né, enquanto atuação hoje, inclusive num projeto que nós estamos realizando a nível de governo, né, para trabalhar a questão do espaço, do uso do banheiro, a conscientização que é o banheiro sem preconceito, respeitando a pluralidade, a diversidade das pessoas, é de ter um espaço que realmente as pessoas consigam ter o acesso, né, ter a liberdade de ir e vir, né, e ao mesmo tempo elas serem respeitadas pela sua identidade, serem respeitadas por quem são. Então essa sensibilização, ela também se dá a partir do momento que essas pessoas elas consigam transitar nesses espaços, que ainda muitas vezes não são espaços que estão tidos como normais, como habituais para nós. Então, quando a gente consegue fazer com que consigamos chegar a esses espaços, a gente está conseguindo fazer essa transformação para que outras pessoas também cheguem. E isso é muito importante. Esses exemplos eles têm que ser cada vez mais, né, divulgados, cada vez mais esses exemplos têm que ser também copiados das outras empresas, porque isso é positivo, é nós realmente estar dando oportunidade e para a pessoa mostrar o potencial, né? E também quando nós acessamos ao mercado de trabalho, também ter a preocupação que não é só ofertar essa vaga, ter um acompanhamento para que essa pessoa ela consiga ter permanência no espaço de trabalho. Isso é muito importante, porque é uma cobrança social, uma cobrança das pessoas do convívio, de que tu está sempre sendo julgada, tu está sempre sendo cobrada do teu potencial para te estar ocupando aquele espaço. Então, também isso é um trabalho que tem que ser feito pelo RH, pelos gestores da equipe da empresa, para que essas pessoas elas tenham muito mais do que oportunidade de também ter permanência e oportunidade de crescimento dentro da empresa. Então, são uma série de... Nós estamos sendo ganho, mas também é um trabalho que tem que ser contínuo, né, para que todos consigamos ter esse acesso, ter essa permanência. Então, é bastante amplo, né, de ser trabalhado, e eu acho isso muito bem-vindo, né, muito positivo que está sendo trabalhado pela empresa da Lib. Então, agora a gente passa as considerações finais pelas nossas convidadas, né? Porque se dependesse do que teríamos para falar em termos desse assunto, em termos de inclusão, de pertencimento, né, das pessoas, a gente poderia ficar, nossa, um dia, 2 dias, uma semana falando. E é o que é necessário e preciso, né? Então, que possamos ter outras oportunidades também, né, com a Gabriela e a Aline, para falarmos muito mais sobre o assunto. Então, agora a gente passa para as considerações finais das nossas convidadas. Eu acho que uma das questões que a gente falou bastante, né, é o trabalho da sensibilidade, então, né, e a sensibilização das pessoas dentro da organização. É um trabalho que é necessário uma continuidade, então, né, acho que a Gabriela trouxe isso e é muito do que eu acredito também, né, eu acredito muito em 2 palavras quando a gente fala, né, de diversidade e inclusão, que é a continuidade na sensibilização e na educação, né, que a gente consiga trazer essa temática de forma contínua, né, para o aprendizado dos nossos colaboradores dia após dia. Então, quem está iniciando ou quem já está
né, nessa caminhada junto conosco, dessas ações de diversidade e inclusão, não desista. Tem momentos bastante difíceis em que a gente realmente não sabe o que fazer, e aí procurar auxílio de outras empresas que praticam, outras pessoas que já passaram pelas experiências, mas sobretudo saber ouvir as pessoas, né? Saber reconhecer o lugar de fala de cada um e entender cada uma das dores, né? Que se passa e bolar ações a partir dessas dores, né? Então, eu acho que esse é o principal aprendizado que eu tive, né? Dentro dessa experiência super rica, né? Que eu vivencio hoje na empresa em que eu trabalho, né? Então, é uma caminhada longa ainda, a gente está só no início, e eu acredito muito, né, que em função da orientação da empresa enquanto cultura, né, essa caminhada tem um super apoio, e é tão bom poder contar com pessoas que têm experiências plurais, né, para que a gente possa ter grandes insights para trazer, né, para dentro da empresa. Então, esses espaços de conversa são super, super ricos, assim. Então, super quero agradecer o convite de vocês em estar aqui compartilhando desse momento, né, das experiências que a Gabriela tem, né, das experiências que vocês, Margela e Diego, né, nos trouxeram também, né, e de oportunizarem esse espaço para que a gente pudesse trocar, né, as nossas vivências, né, eu acho que isso é o mais importante. Eu agradeço muito o convite realizado pela Margela, pelo Diego, a oportunidade de estar trocando essas experiências junto com a Aline. São sempre muito inspiradoras para que esse trabalho que está sendo realizado, né, por nós, por todos, que esse trabalho ele não pode ser de uma pessoa só, ele é necessário um engajamento, e quanto mais nós tivermos a união, mais resultados teremos para alcançar, né, com que tenhamos cada vez mais um mundo de mais amor, mais respeito, um olhar cada vez mais fraterno sobre as pessoas. Realmente, quando nós falamos em empatia, somente teremos, né, só esse alcance dessa empatia a partir do momento que nós tivermos um olhar mais fraterno de respeito sobre as pessoas, respeitando essa pluralidade, essa diversidade que existe e que só somam, né? Cada um com a sua contribuição, isso só tende a somar. Então, que nós cada vez mais tenhamos, né? Sejamos cada vez mais, as pessoas tenham esse olhar sensível sobre esse conjunto de pessoas, e que a gente consiga cada vez mais ocupar esses espaços, ter oportunidade, ser permanência, se sinta realmente pertencente a todo esse espaço social que convivemos, né? Com que as pessoas elas consigam conviver de uma forma de mais paz, mais amor, e que eu estarei sempre à disposição trabalhando com isso, porque isso me move bastante, e isso realmente é o que faz com que o meu trabalho ele seja gratificante no final do dia, porque eu sei, né, que não é da oportunidade tanto minha hoje de estar ocupando esse espaço, também tem que ser de muitas outras pessoas. Então, adelante, que a gente consiga cada vez mais trabalhar em conjunto, consiga fazer essa transformação tão necessária. E obrigado. Então, para encerrar, eu queria agradecer a participação de vocês. Acho que é importante a gente ouvir uma mulher trans que chegou onde chegou, que a gente consiga oportunizar também pelo trabalho que a empresa da Aline faz, que outras mulheres e homens trans consigam chegar onde a Gabriela chegou. Então, a gente agradece muito a participação de vocês. Tá bom? Obrigado. Agradecer também, então, mais uma vez, para a Gabriela e para a Aline. E como eu já falei, né? Novas oportunidades, porque esse assunto precisa ser sempre falado, discutido, né? Para ir criando uma nova consciência, né? Uma nova consciência social.
Então, obrigado, meninas, e bom trabalho para vocês.